Eu convido os irmãos a ficarmos em pé e fazermos a oração, iniciando o nosso culto esta noite. Amém? Glória a Deus. Davi, se puder destacar um pouco mais a face, eu acho que fica melhor. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo momento que estamos na Tua casa, te servindo, te buscando, adorando o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado pela alegria que nós temos de te bendizer, glorificar o Teu nome, te exaltar e aprender, Senhor, com esta parte fascinante da Tua palavra, que são os reis. Ajuda-nos a crescer, entender, discernir, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando os reis e nós chegamos à quarta dinastia no Reino Norte. No Reino Sul, não. Nós estamos vendo, é só uma dinastia, somente os descendentes de Davi estão ali no trono, exceto Atalia, né? Mas ela ficou pouquíssimo tempo e, graças a Deus, tudo acabou se resolvendo. Obrigada, Edmeia. Deus abençoe. Então, eu convido os irmãos a, juntos, a acompanharmos, abrindo exatamente a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 14, e aí depois nós vamos voltar no capítulo 13, tá bom? E vamos juntos entender e discernir tudo aquilo que hoje à noite o Senhor tem para nós. Para que possamos ter o estudo dirigido de forma bastante produtiva, nós temos os slides que nos ajudam muito. E hoje nós queremos trabalhar com especialmente 2 reis, um do norte e um do sul. O rei do sul é exatamente o que está em 2 Reis, capítulo 14, o rei Amazias. O rei Amazias. Ele é filho do rei Joás. Joás reinou durante 40 anos ali em Jerusalém. Ele começa o reino bem jovem, 7 anos. Na verdade, quem reinava no lugar dele era Joiada, né? E Joás, ele faz um trabalho maravilhoso enquanto Joiada estava vivo. Joiada morre, Joás se perde. A gente viu exatamente isso. Ele acaba se perdendo em tudo aquilo que ele estava fazendo. E, ao final da sua vida, ele é morto. Ele é morto por 2 dos seus homens, né? 2 dos seus servidores. E aí, no lugar de Joás, entra exatamente Amazias. Tá bom? Vamos lá, filhos, vamos para os slides. No lugar de Joás entra Amazias. E lá no Reino do Norte, toma cuidado com isso, hein? No Reino do Norte, no lugar de Jeocás, tá bom? Em agora Jeoás. Os nomes são muito idênticos, né? Um aqui Joás, o outro Jeoás. Mas com o tempo a gente consegue separar direitinho, com muita calma. E com certeza essa noite, hoje, Deus tem para nós muita coisa importante. Então, você que está aqui, olho nos slides e vamos pedir a Deus para que a live não caia, né? Para que os irmãos que estão em casa possam também acompanhar. Nós estamos seguindo tanto o professor Daniel Reich quanto o professor Felipe, né? E, obviamente, a Bíblia Roma, tá bom? Sei perfeitamente que os irmãos já têm quase que de cor esse slide. Abre, Davi, e vamos descendo rapidamente
mas é fundamental a gente sempre voltar, bater na mesma tecla, até que todo mundo tenha isso em mente, tá bom? Então, nós temos, em primeiro lugar, o reino unido com Saul. Depois, o reino se divide entre Davi e Isbosete. Aí, 33 anos após, todos seguem Davi. Então, 40 anos Saul ficou no poder, 40 anos Davi. Davi morre, e aí vem Salomão, 40 anos. Salomão não soube administrar direito as coisas, o reino se divide. E aí, por gentileza, olhe para a parte de amarelo. A parte de amarelo são os descendentes de Salomão. Você tem Roboão, Abias, Asa, Josafá, e você pode ver que a maioria dos descendentes de Salomão, eles estão no reino por um tempo muito grande. Por quê? Porque foram descendentes que resolveram fazer o seu reino pautado nos princípios do seu grande pai Davi. Agora, você tem, infelizmente, depois de Josafá, 3 reis, né? Na verdade, 2 reis e uma rainha, que pautaram seu reino por valores que não foram os mesmos de Davi. Daí Deus eliminou rapidamente essa galerinha do mal, né? E aí você tem Jeorão, você tem Acasias e você tem Atalia. E aí chega ao poder esse que nós, esta noite, temos que ter como referência. Guarda esse nome, Joás. Já estudamos toda a vida de Joás. Ele foi tutelado por Joiada, ele teve no poder 40 anos, ele fez no início o que era reto aos olhos do Senhor, mas depois, infelizmente, que Joiada morre, ele cai espiritualmente, e hoje o primeiro que vamos trabalhar é seu filho Amazias, tá bom? Seu filho Amazias. Então, pode diminuir filho, Joás morre, assume o trono Amazias. E Amazias assume o trono exatamente quando está no poder o terceiro descendente de Jeú. Então, vamos juntinhos aqui? Olha que importante isso. Você sabe perfeitamente que depois que o reino se divide, 10 dinastias vão se revezar ali. Na verdade, não é revezar, é suceder ali no Reino do Norte. Enquanto no Reino do Sul, nós temos somente uma dinastia, que é a do rei Davi. Acompanhe agora, por gentileza. Olha que importante isso aqui. Enquanto você tem no Reino do Sul, exatamente os descendentes de Davi, com exceção de Atalia, e Joás é o último. Agora nós vamos para o próximo. No Reino do Norte, você tem toda essa sucessão. É muito importante isso. Por quê? Porque o primeiro rei do norte foi Jeroboão. Como ele não andou nos caminhos do Senhor, o filho dele morreu rapidamente. 2 anos de governo, adeus. Aí se levanta Baasa. Baasa se levanta para destruir a primeira dinastia. Como Baasa seguiu os pecados de Jeroboão, seu filho Elá, também com 2 anos de reino, morre. Aí Deus levanta Zinri para acabar com a segunda dinastia e vem a terceira dinastia. A terceira foi pior que a segunda e a primeira, porque com Onri e Acabe, você, além de ter a adoração aos bezerros de ouro, você ainda tem a introdução em Israel, de forma muito forte e oficial, do culto a Baal. E aí Deus levanta Jeú para acabar com a terceira dinastia. E aqui eu lhe chamo a atenção, porque quando você olha para a 4ª dinastia, que é a de Jeú, olha que interessante. A 4ª dinastia, estou destacando agora aqui, ela tinha
tudo para acontecer com ela o que aconteceu com a primeira e a segunda. Por quê? Porque o ódio de Deus para com a primeira e a segunda dinastia do norte foi por causa dos pecados de Jeroboão, que colocou um bezerro para ser adorado em Betel e outro bezerro para ser adorado em Dan. E a palavra de Deus diz que Jeú, ele andou nos mesmos erros de Jeroboão. A pergunta que se faz é a seguinte: então por que Jeocás, que estudamos na lição passada, não foi o último descendente de Jeú? Porque Deus resolveu ter misericórdia, e aí vem Jeoás, que vamos estudar hoje, Jeroboão, que vamos estudar semana que vem, bem como Zacarias. Porque se Jeú fez o mesmo erro de Jeroboão? Por uma razão simples. Deus tinha incumbido Jeú de acabar com a terceira dinastia, ele fez, acabar com o culto de Baal, e ele fez, e aí isso deu a ele um crédito, e a dinastia dele sobrevive até a 4ª geração. Então, olha que interessante, semana passada estudamos Jeoacás, Jeú e Jeoacás, e agora, meus queridos irmãos, nós veremos que Salum se levanta e destrói, mas isso só semana que vem. Então, você tem o reino do norte, Samaria capital, com Jeú, e o reino do sul, com Atalia e agora Joás. Vimos na aula passada exatamente isso aqui, uma recordação muito rápida. Quando Joás assume aqui no sul, quem é que está lá no norte? Jeú. E depois de Jeú, nós vimos o filho dele, Jeoacás, e vimos que em todo esse período, quem está no sul governando é Joás. Então, não se esqueça desses dados. Joás é exatamente aquele rei que nós estudamos, que mata o filho do homem que criou ele, Joiada. Infelizmente, foi esse rei. E nós vamos agora estudar quem vem no lugar de Joás. Nós vamos estudar hoje o capítulo 14 de 2 Reis, que é o reinado de Amazias. E aí me responda o seguinte: Joás assume o trono aos 7 anos de idade. Alguma dúvida? Nenhuma. Porque foi guardado por Joiada, o sumo sacerdote. Joiada, durante os 10, 12, 15 anos subsequentes de Joás, cuida de todas as coisas, até que Joás chegue e se torne o grande rei na parte do sul. Quando ele se torna rei, a preocupação dele é o templo de Jerusalém. E quando ele tem exatamente 23 anos, que é o período que Jeoacás sobe no trono, sucedendo Jeú no norte, ele diz: gente, por que ainda não conseguimos reconstruir o templo? Vamos reconstruir o templo. Então, olha para Joás, por gentileza. Quando você olha para Joás, meu filho, amplia Joás, por gentileza. Amplia. Quando você olha para Joás, vai lá de cima para baixo. Você verifica que ele vem depois da terrível Atalia, vai descendo, meu filho, pode ir descendo. Cremos que até o ano 18 dele, de governo ali, ele é acompanhado de perto por Joiada. Joiada é que toma todas as decisões, mas no ano 23 ocorre algo importante. Morre no reino do norte Jeú. Sobe ao trono seu filho Jeoacás. E
no ano 23, a Bíblia diz que Joás diz: cadê a reforma do templo que eu já determinei? Alguns estudiosos dizem que a reforma do templo que ele fez demorou 3 anos. Então, 24, 25, 26. E alguns dizem que a partir do ano 27 é que morre Joiada. E a gente sabe que quando Joiada morre, quem é que vem falar com Joás? Os líderes de Judá. Vem falar com Joás dizendo: a gente quer voltar a servir Baal e Azerá. E Joás cede. E quando cede, a idolatria volta. E a Bíblia diz que Azael, rei da Síria, desce, arrebentando tudo, e só não toma Judá, porque Joás pegou toda a riqueza e entregou para ele, e aí Azael volta lá para a Síria. Então abaixe, meu filho, até o final agora, porque no 38º ano de governo de Joás, se sentindo já velho e perto da morte, ali não é a idade dele não, é a época do governo. Joás pega seu filho, que está em 2 Reis 14, Amazias, e diz: filho, vem para perto que eu vou te ensinar a governar. Amazias governa junto com ele 3 anos em corregência. Está vendo ali? 1, 2, 3. Olha lá. Do lado do pai, morre morre Joás, começa a reinar Amazias. E aí, abra comigo, volte o slide, filho, abra comigo, em 2 Reis, capítulo 14. No 2º ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Joás tinha quantos anos quando começou a reinar? 25 anos. E reinou 29 anos sobre Jerusalém. E olha que interessante, o nome da mãe dele era Joadã, ela era de Jerusalém, e sublinhe, por gentileza, na sua Bíblia isso, porque é importante. E ele fez, Amazias fez, o que o Senhor aprova, mas não como Davi. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu precedente. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai, Joás. Então, quando Amazias chega ao trono, sim, ele serve ao Senhor, mas infelizmente, os reis de Judá, nesse momento, eles não conseguem estar à altura do grande Davi. Amazias estava à altura do seu pai, Joás. O que significa isso? Significa tal pai, tal filho. Significa um rei fraco. Um rei com coração dividido. Um rei que, como seu pai, não vai servir ao Senhor de todo o seu, o quê? Coração. Se não, vejamos. Olha que interessante. Ali em cima, né, você tem a corregência, aqui embaixo também. Davi amplia lá embaixo. Ok? Então, Atalia e Jeú estão mortos. Atalia no sul, Jeú no norte. Joás no sul está morto. E também do outro lado, Jeú está morto. Você tem então agora, reinando do sul, Amazias, e reinando no norte, cuidado com os nomes,
Joás, filho de Jeoacás. E depois dele, Jeroboão II. Pode diminuir, Davi. Vamos a Amazias. Amplia para a gente ver bem direitinho, meu filho. Quando Amazias começou a reinar, você tem exatamente do lado do reino norte, Jeoacás. Tá? Então você tem, do lado do reino sul, você tem Amazias, e do outro lado, você tem Jeoás. Tá bom? E é óbvio que, quando foi o ano de número 16, morre Jeoás, e entra Jeroboão, o último, diminui filho, o último descendente, ali, grande, de Jeroboão. Pode diminuir, filho. Eu quero mostrar algo importante para os irmãos. Assim como seu pai, Amazias, reina por um tempo muito grande. Veja que você tem praticamente 2 reis aqui no norte, tá? E você tem no sul, quem? Você tem um único rei. Então, no norte, você tem o Jeoás, você tem o Jeroboão, enquanto aqui no sul, você tem o nosso querido Amazias. E hoje nós vamos estudar Amazias e Jeoás. Amazias está no capítulo 14, e quando a gente pensa sobre ele, é fundamental que você entenda que os fatos importantes na vida dele foram: como filho de Joás, ele segue o pai dele. Então, no início do governo dele, ele anda em retidão, mas no meio do governo dele, ele começa a se perder. A retidão dele é dignificada em 2 Reis, capítulo 14, dizendo que, tudo bem, ele não foi um rei à altura de Davi, mas pelo menos ele foi um rei à altura do pai dele. Ele pegou e matou os assassinos do pai dele, mas ao contrário de Jeú, ele não matou o resto da família e os amigos. Ele cumpriu a lei, porque o pai dele foi assassinado por 2 dos seus homens. Olha que interessante, o versículo de número 5 de 2 Reis 14. Quando Amazias sentiu que tinha um reino em pleno controle, que todo rei, quando começa, vai vacilando, mas quando ele sentiu que tinha um reino em pleno controle, ele mandou executar os oficiais que haviam matado seu pai, Joás. Contudo, não matou os filhos dos assassinos. De acordo com o que está escrito na lei de Moisés, quando o Senhor ordenou: os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos no lugar do pai, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Isso está em Deuteronômio 24:16. Então veja que ele, até quando vai matar os inimigos dele, ele mata de acordo com o que a própria palavra de Deus dá a ele de possibilidade. Ele não fez como Jeú, que acabou com filho, acabou com toda a geração, acabou com amigos. Não. Ele tinha o temor de Deus. Quando a palavra de Deus diz aqui em 2 Reis, capítulo 14, versículo exatamente de número 3, que ele fez o que o Senhor aprova,
Agora, não como Davi, mas pelo menos como seu pai, é porque ele começa muito bem o seu reino. Ele começa o seu reino, ele anda em retidão perante o Senhor, e ele mata quem matou seu pai, sem ultrapassar o limite que Deus dava. Por isso que o autor fez questão de destacar. E ele teve uma guerra muito importante contra Edom. A Bíblia diz que os edomitas, nesse momento, que eram servos de Davi, foram servos até Josafá, depois se livraram, estavam trazendo muito problema para ele, e ele vai lutar contra os edomitas, que são descendentes de quem? Descendentes de Esaú. E ele vence. É interessante porque quando você vai lá para segundo livro de Crônicas, no capítulo 25, porque o relato desta vitória não está em 2 Reis, está em 2 Crônicas, capítulo 25. É interessante, e leia em casa, porque a Bíblia diz que ele, com medo dos edomitas, ele vai no reino do norte, porque ele é rei no sul. Ele vai ao reino do norte, na tribo de Efraim, e ele contrata 100.000 homens mercenários. Sério, ele contratou. Pagou 100 talentos de prata. E o profeta de Deus chegou perto dele e disse: você não vai precisar desses homens para vencer. Dispensa. Inclusive ele pergunta: uai, mas agora o que eu faço com simplesmente todo o dinheiro que eu investi? Muito engraçado isso, né? 2 Crônicas, capítulo 25. Lá no versículo de número 6 diz: também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3 toneladas. Aí vem o homem de Deus e diz: eu vou te dar vitória sem Israel. Você não precisa de Israel, porque o Senhor não está com Israel. Olha que versículo pesado. O Senhor não está com Israel. E no versículo 9 ele ainda pergunta: mas vem cá, e o dinheiro que eu dei? Aí, no próprio versículo 9, o homem de Deus diz: o Senhor pode te dar muito mais que isso, pode ficar tranquilo. Gente, a Bíblia diz que a galerinha do norte, quando soube que não ia lutar, mas ficou revoltado. Dinheiro no bolso. Ficou revoltado. Por quê? Porque queria lutar. Tinha sangue entre os dentes. Sangue entre os dentes. Voltou revoltado. E eles vão dar trabalho ao rei. Nós vamos ver já já. Não é que Deus deu vitória para eles? Até aqui, ele foi bem espiritualmente. Quando Deus deu vitória para Amazias, o coração dele cresce, e ele simplesmente pega os ídolos que estão nesta cidade ali em Edom, e traz para Judá. E o pior, a Bíblia diz que ele se curva diante dos ídolos que estão em Judá. Aí, 2 Crônicas 25, Deus chega e diz para ele: meu amigo, você está se curvando diante dos ídolos que não pode salvar o povo que eu te entreguei na mão? Olha que maluco. É incrível, quando a gente tem grandes vitórias na vida, a gente pensa que pode fazer o que quiser, e se for rei, aí é que pensa que pode fazer tudo mesmo, né? E aí, ele se enche de quê? De quê? Empáfia. E ele olha para o rei do norte e diz assim: ô Jeoás, vem brigar. Eu nem vou aí, vem brigar.
Sério, estou falando sério. Jeoás vem brigar. Vem para a pancadaria. Aí o rei do norte olha para ele e diz, meu amigo, deixa isso para lá, você vai se arrepender. Deus te deu uma vitória muito grande contra os edomitas. Ótimo, mas sossega o facho. Porque a gente está sem lutar há muito tempo. Eu vou passar por cima de você como trator, meu amigo. Eles lutam. E adivinha o que acontece? O reino do norte vence o reino do sul. A Bíblia diz que Jeoás pega Amazias, leva a Jerusalém, envergonhado, quebra o principal lado do muro de proteção de Jerusalém, pega todo o ouro, toda a prata e vai embora, e deixa o rei lá envergonhado. Fora o exército de Judá, que ficou muito envergonhado. Já já te mostro isso. E aí, ele sossegou o facho, e depois que o rei do norte, ao vencer o rei do sul, morreu, a Bíblia diz que Amazias viveu mais 15 anos. Geograficamente, para você ver isso, a morte dele, inclusive, foi semelhante à do seu pai. E gente do reino dele, da confiança dele, se levantou contra ele. Ele foge, vão atrás dele até Laquis, matam e trazem ele a Jerusalém, enterram, e o filho dele assume o poder. Aí chega no poder alguém decente, que é Uzias. Agora, ou Urias. Agora olhe para cá, que interessante. Qual era o problema que ele tinha? Você está vendo ali, Judá e Jerusalém? O problema era aquele ponto amarelo ali. Porque Edom, depois que tinha se livrado de Judá, incomodava sempre roubando Judá. Então, o que o rei colocou no seu coração? O rei Amazias colocou no seu coração que tinha que atacar Edom e que tinha que vencer Edom. Nessa época, ele ainda servia ao Senhor Deus. E ele venceu. Só que quando ele volta de Edom, ele volta com os deuses de Edom. Meu filho, amplia, por gentileza, esta imagem que está aí no cantinho. Isso, amplia mais ainda. Essa imagem de um dos deuses ali de Edom. Abaixa. Vamos lá. Pensei que tinha um nome dela. Não tem. Mas pode retirar, filho. Ele volta com deuses e ele começa a adorar esses deuses. E aí Deus diz, meu amigo, está querendo jogar nossa relação no lixo? E ele se achando muito grande, porque simplesmente venceu os edomitas. Olha o que ele faz agora, olha aqui, ó. Ele olha para o reino do norte e ele vê isso aqui, irmãos. Está vendo aqui? Na época de Jeú, quem é que perde toda essa área aqui para o pessoal lá de cima? E a Síria conquista toda essa área. Jeú. Aí o filho de Jeú sofre mais ainda na mão dos sírios. Jeoacás. E agora está no governo o neto de Jeú, chamado Joás ou Jeoás. Aí o bonito que me vai lá para o sul, para Edom, vence. E volta com todos os deuses edomitas e começa a adorar os deuses edomitas também. Aí ele pensa que pode chamar o rei de Israel, Jeoás, que está em Samaria, para a pancadaria. Aí o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Eu ampliei esta imagem segunda aqui, ó. Está vendo? E diz, vamos lutar. E eles lutam aqui, ó, em Bet-Semes.
Vamos lá. Sai de Samaria e vem para Bet-Semes lutar. O rei Jeoás, neto de Jeú, e vem para cá lutar o maluco do rei do sul, Amazias. Porque pensou que ganhando de Edom, poderia ganhar de qualquer um. A vitória foi muito grande. Adivinha o que aconteceu? O que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles brigam em Bet-Semes, que está ali, território perto de Jerusalém, e a vergonha foi tão grande, tão grande, tão grande. Pegue por gentileza, 2 Reis, capítulo 14, irmãos. Né? Olha que interessante, a vergonha foi tão grande, tão grande, tão grande, que o versículo de número 12 diz: e Judá foi derrotado por Israel. Os soldados fugiram para suas casas. E Jeoás, o rei do norte, capturou Amazias, filho de Joás, o que foi criado por Joiada, em Bet-Semes. Então Jeoás, que é o neto de Jeú, foi a Jerusalém, ele ganha dele ali em Bet-Semes, vai a Jerusalém e simplesmente, olha o que ele fez, derrubou 200 metros do muro da cidade. Na sua Bíblia deve estar 400 côvados, né? Nas Bíblias atuais, 200 metros. Você já imaginou o que é derrubar 200 metros de muro? E simplesmente, olha o versículo 14, o rei de Israel se apoderou de todo o ouro e de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Fez reféns e voltou para Samaria. Ele volta para Samaria e Amazias, depois desse fato, dessa vergonha, sossega o facho, vai reconstruir os muros, vai voltar a servir a Deus, mas continua servindo aos deuses estranhos, e a Bíblia diz que o final dele foi muito horrível, porque ele foi perseguido, foi morto e sepultado em Jerusalém. Volte, por gentileza, meu filho, para o slide. Diminua. Não, já está no tamanho normal. Então, irmãos, o que nós temos? Bem, nós temos então agora, do outro lado, no mesmo tempo em que se tem no sul, Amazias, ali, ó, você tem do outro lado, Jeoás, neto de Jeú. Olha que interessante, sobre Jeoás, a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Ele é filho de Jeoacás, e Jeoacás tem um grande livramento de Deus, mas faz o que era errado diante do Senhor. E aí, pegue por gentileza, o versículo 10 diz assim: no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, esse que passou, e que é pai de quem? Amazias, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Joás
fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Engraçado, né? Era para a descendência de Jeroboão já ter acabado, mas como Jeroboão acabou com o balaísmo e matou Acabe e sua descendência, e Deus tinha prometido até a 4ª geração, então depois de Jeroboão vem Jeoacás, e depois de Jeoacás, aí vem Jeoás. E olhe que interessante. Olhe que interessante. Ele fez o que o Senhor reprova, se desviou do Senhor, e se desviou de todo o caminho do Senhor, seguindo tudo que Jeroboão fazia, a religião falsa. E aí, a Bíblia para dizendo assim, que os demais acontecimentos dele, desse Joás, estão lá nos livros. Estão lá nos livros. E aí, versículo 12, Joás descansou e assumiu Jeroboão. Engraçado que a gente pensa que vai começar a falar de Jeroboão, mas o versículo 14 de 2 Reis 13, fala de Eliseu e de uma visita que esse rei faz a Eliseu. Então, olhe para cá, olhe para o slide. Quando a gente pensa em Jeoás, é muito interessante, porque Jeoás é filho de Jeoacás. Então, veio Jeú, e Jeoacás é chamado de ímpio. E a Bíblia diz que ele anda no caminho do seu pai, ele também é ímpio. Vamos lá. O texto de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz que Eliseu estava prontinho para morrer. Adivinha quem visita Eliseu? O rei. O rei Jeoás, neto de Jeú, visita Eliseu. E é interessante essa visita, já já nós vamos ler, porque Eliseu olha para ele e ele tem uma visão. O texto diz que o rei tem uma visão. Olha que interessante. Leia comigo aqui o versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo de doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, meu pai! Carros de fogo e cavaleiros de Israel. Você se lembra quem teve uma visão igual a essa? O próprio Eliseu. Quando viu quem subir? Elias. Carros de fogo. Carruagens de Israel. Gente, um rei ímpio, neto de Jeú, o avô dele perdeu a oportunidade de servir a Deus de todo o coração. Aí teve todas as consequências que a gente viu semana passada. O pai dele, que poderia voltar atrás, e conhecia a história completa de Acabe, Jezabel, e que conhecia o que Jeú fez, continuou no mesmo pecado, e a coisa ficou tão feia, tão feia, tão feia, tão feia, que não foi só o território do norte que foi para o espaço, o exército do norte também foi para o espaço. Então, quando esse pobre coitado entra no poder, ele tem um território pífio, ele tem um exército de quinta. Qual era a única esperança desse homem? Para pelo menos o reino dele sobreviver. Era o homem de Deus, Eliseu.
Por isso que ele foi visitar. Jeoás não foi visitar Eliseu porque se converteu. Jeoás, neto de Jeú, filho de Jeoacás, não foi visitar Eliseu porque de repente teve um repentino momento de que, poxa, vou ouvir o nosso querido grande profeta, que desde a época de Acabe, junto com Elias é o grande homem, depois que Acabe morre, e Acasias e Jeorão, ele faz todos aqueles milagres, ele evita que Naamã provoque uma guerra sírio, aqui embaixo, ele ajuda, ele faz milagre. Para piorar a situação desse homem, o único ser que ele depositava para ter alguma coisa no reino dele de bom, está morrendo. Está morrendo. O avô dele perdeu a oportunidade de ser um segundo Davi. É só você ver o estudo de Jeú. O pai dele perdeu a oportunidade de confiar em Deus. Aí piorou ainda mais a coisa. Piorou tanto que o pai dele ainda buscou a Deus e Deus levantou. Se lembra semana passada? Levantou um libertador, que não tem nem nome, e que a gente acha, eu acho, que é Eliseu. Eu acho que é Eliseu. E creio por causa desse texto, porque o neto de Jeú vem falar com Eliseu, como se dissesse, ó, nós estamos tudo lascado. E quando ele olha e vê Eliseu morrendo, a Bíblia diz que ele curva a cabeça dele sobre Eliseu. Como se estivesse chorando e dizendo, agora nós estamos mortos. O único ser que segura tudo isso aqui está indo embora. Deus, por misericórdia, abre os olhos desse homem e ele vê o que Eliseu viu no dia que Elias subiu. Ele vê mesmo ante a maldade, o pecado, ele vê a proteção de Deus em Israel. E Eliseu, antes de morrer, ainda olha para ele, neto de Jeú, e diz, pega o teu arco e lança uma flecha, aqui ó, no sentido da Síria. O rei obedece e lança a flecha. Na hora, Eliseu grita, flecha do Senhor, vitória do povo do Senhor. Aí Eliseu olha para ele e diz, agora lance várias flechas para o chão. O rei lança a primeira, a segunda e a terceira e para. Eliseu, possesso de ódio, uma hora se alegando, um segundo depois, possesso de ódio, diz, mas você é um jumento. Como é que você me lança só 3 flechas? Quanto mais flechas você lançasse, seria literalmente o número de vitórias que Deus te daria. Agora Deus vai te dar só 3 vitórias sobre os sírios. Se você lançasse mais flechas, Deus te daria vitória completa. Não, pastor, isso não está escrito. Não está escrito? Gente, é fantástico esse momento. Olha que lindo. Versículo de número 14, de 2 Reis 13. Vamos juntos? Acompanhe. Ora, Eliseu estava sofrendo de doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, não é de Judá não. Então, se é Joás, rei de Israel, neto de Jeú,
foi visitado e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, carros de fogo, cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: tragam um arco e flechas. E o rei fez. Pegou o arco em suas mãos e disse ao rei. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei e disse: abra a janela para o leste. Quem estava no leste? Síria, né? E atire. E o rei fez. E Eliseu declarou: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Versículo 18. Em seguida Eliseu mandou pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim você iria derrotar a Síria completamente. Mas você vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Irmãos, olhe que interessante. Volte lá no slide, filho. Joás, quando vai visitar Eliseu, o rei de Israel, ele então vai porque o coração dele está arrasado. E ele sai fortalecido. Mas não pense que Joás se converte. E acaba com os 2 bezerros, que ele era rei do norte, lá em Dan e em Betel. Não. Ele continua ímpio. E aí ele tem as vitórias contra os sírios. Antes das vitórias contra os sírios, ele tem a vitória contra Judá. Se lembra, um maluco do filho de Joás, Amazias. Aí Jeoás, neto de Jeú, luta contra Judá, ganha, arrebenta Israel, traz de volta, leva o despojo. Ele ficou muito rico com esse despojo, mas ele não toma o trono. Olha que interessante. Ele não toma o trono de Judá. Ele deixa o filho de Davi no trono de Judá. Humilhado, mas ele deixa. Ele não fere Amazias. Ele não toma o trono de Amazias, como Amazias queria tomar o trono dele. Como Amazias encheu o coração dele. Depois da vitória contra Edom. Amazias chama, porque Amazias queria o trono completo. E queria reviver o que Salomão e Davi, seus pais, tinham vivido. Ele não toma. Ele vence os sírios 3 vezes, como Eliseu falou. E é porque ele vence que o filho dele, Jeroboão, vai reconquistar tudo, inclusive Damasco. Inclusive Damasco. Tá? E aí ele morre e é sepultado em Samaria. Irmãos, pode retirar, Jojo? Já já a gente volta. O que está acontecendo aqui? Por que quem tem o templo, os sacerdotes, comete uma loucura dessa? E quem está lá na idolatria, todo errado, todo arrebentado, tem vitórias tão significativas como essa?
Será que, de alguma forma, Deus tinha mudado de planos e resolveu começar a abençoar o reino de Israel e esquecer Judá? Lê comigo o texto, por gentileza. O texto continua falando do profeta Eliseu. Nós teremos uma aula só sobre Eliseu, uma ou duas ou três. Diz aí no versículo 20 que Eliseu morreu, foi enterrado. E aí, o que acontece? Versículo 21, alguns israelitas estavam, engraçado isso, fantástico, alguns israelitas estavam sepultando seus mortos. E aí, o pessoal ali do lado, né, os moabitas, aproveitaram que Eliseu estava morto e que parece que espiritualmente as defesas de Israel tinham caído, começaram a atacar de novo, sabia? E aí, quando estavam atacando, esses pobres estavam enterrando. Quando viram os moabitas chegar, Marco Aurélio, só jogaram o corpo na primeira cova que encontraram. Só que era a cova de Eliseu. O homem morto bateu nos ossos de Eliseu, reviveu na hora. E reviveu, já saiu correndo, que não é burro. Sabia que os moabitas estavam vindo, né? Porque ninguém é burro. Reviver para morrer na mão dos moabitas não dá, né? A Bíblia não diz que ele saiu correndo. Sou eu que estou aumentando o texto. Conforme 1 Gedeon 14, alguma coisa, né? Muito bem, mas é o que dá para acreditar, né? Você já imaginou o pobre coitado, morto, feliz, no seio de pai Abraão, cai em cima de Eliseu, volta, quando volta, ainda vê Moabita, deixa eu continuar correndo. É o que dá para entender. Mas aí vem onde eu quero chegar, que é 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 22. Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante o reinado de Jeoacás. Quem é Jeoacás? O pai de Jeoás, esse que chorou no colo de Eliseu. Então vem Jeú, Jeoacás e agora Joás. Mas não continuou no de Joás. Porque antes da morte, Deus tinha prometido que em Afeca, o nosso querido rei do norte teria a primeira das grandes vitórias contra a Síria. E agora vem a coisa mais linda da palavra do Senhor. Versículo de número 23. Mas o Senhor foi bondoso com eles, e teve compaixão, e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está o motivo pelo qual Deus preservou o reino de Israel até esse momento. O reino do sul de Judá era preservado pelo amor que Deus tinha a Davi. Quando disse para ele, não faltará no reino descendente teu governando. E um dos teus descendentes vai governar para sempre. Inclusive, na leitura bíblica diária, quem comentou esse texto foi o pastor Heber. Agora escute, a aliança davídica. Aqui no norte, não tem mais referencial. Aqui no norte, é uma série de reis, um pior que o outro. De cabeça, vamos lá? Eu sei que você sabe.
de cabeça? Jeroboão. Jeroboão teve a promessa de ser um novo Davi, mas criou os bezerros e a religião falsa. Aí seu filho vem e morre. Aí se levanta Baasa, que tem também promessa, mas continua no pecado de Jeroboão. É lá seu filho vem e morre. Zinri, só 7 dias. Aí toma o poder, sem Deus determinar, toma o poder, Onri, aí piora mais ainda. Depois vem Jeú, em quem Deus colocou expectativas também muito grandes. Ele cumpre metade do que Deus determinou, mas continua nos pecados de Jeroboão, da idolatria. Seu filho Jeoacás, a situação piora. Seu neto Jeoás agora vê que está indo tudo para o espaço. Mas mesmo no final da vida, o homem de Deus ainda promete bênção, e ele tem no reino dele bênção. Mas tudo isso está acontecendo por amor a nenhum desses homens. Por amor a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porque Deus amou Abraão, Isaque e Jacó. E o que eu acho interessante é que o versículo 23 que diz: mas o Senhor foi bondoso para com eles, e teve compaixão, e mostrou preocupação por eles, por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, o da Síria, as cidades em combate que Azael havia tomado do seu pai Jeoacás. E 3 vezes Jeoás o venceu e reconquistou aquelas cidades israelitas. Por amor a Abraão, Isaque e Jacó. Então, por gentileza, voltando, filho, para a gente poder terminar, olhe que interessante. Quando você olha para esse mapa aqui, ó, tá vendo? Amplia, filho, amplia. Isso. Mesmo os historiadores não sabendo direito onde a Afeca, porque ali seria a primeira cidade reconquistada, com esta vitória de Jeoás, o reino do norte se levantou de novo. As cidades que a Síria tinha conquistado, ele reconquista. E você está vendo essa, agora diminui, filho, essa parte agora listadazinha, lá em cima, listada. Isso aí é o que o filho de Jeoás, Jeroboão, vai fazer. Ele vai reconquistar toda essa parte da Síria, chegando lá em cima, até onde Salomão tinha chegado. Pode diminuir, filho? Ok, mas isso é para um outro momento. Então, irmãos, rapidamente, nós temos então aqui Jeoás,
E esse homem foi abençoado com as últimas profecias dos últimos segundos de vida de Eliseu. Jeoás é neto de quem? Jeú. O filho dele, que veremos semana que vem, Jeroboão, vai ser mais abençoado ainda. Mas não obstante a bênção, se Jeoás viveu de forma maligna, Jeroboão vai viver mais ainda de forma maligna. E aí a paciência de Deus vai acabar. E Deus vai começar a pensar em exterminar o nome de Israel. Porque ele sustenta Israel e os reis do norte até agora por causa de Abraão, Isaque e Jacó. Só por causa disso. Agora aqui no sul, você que teve Joás, começando bem, terminando mal, você tem agora o filho de Joás, Amazias, começando bem e terminando também muito mal. Ele perde Amazias para Jeoás toda a fortuna de Jerusalém. Aí no resto da vida dele, ele tem que reconstruir os muros, reedificar a economia. Mas calma, está chegando, depois do verdezinho ali que a gente explica semana que vem, um grande homem do Senhor. E inclusive Isaías fala muito dele, que é Urias. Está chegando. Pode fechar, filho, por gentileza. Me pega só o primeiro slide, filho, o do Daniel Haig. Irmãos, quando a gente olha para o rei Amazias, a gente vê que mais importante do que começar bem é terminar bem. Não é verdade? Mais importante do que começar bem é terminar bem. Amazias não precisava reproduzir a história do pai dele, Joás. Foi praticamente idêntica. Os dois começaram bem, terminaram muito mal. E Jerusalém só não foi para o espaço por amor a Davi. O que dói é exatamente o seguinte. Amplie agora a imagem, filho. Lá no amarelo. Lá no amarelo. Ampliou? Vai junto comigo. Roboão. Pera, sobe, grandão. Abias. Asa. A Bíblia diz que foi um rei que andou nos caminhos de Davi. Josafá foi um rei mais profundamente ainda nos caminhos de Davi. Josafá comete a loucura de casar seus filhos com as filhas de Jezabel. Jeorão, Acasias, quase acabam com o reino do sul. E Atalia, filha de Acabe, quase acabou com toda a dinastia do Messias. Aí se levanta Joás, o menino que foi escondido até 7 anos, e a partir dos 7 anos serve a Deus com joiada. Joás começa muito bem, do meio para frente, erra completamente e termina muito mal. Sobe ao trono agora seu filho, Amazias, que começa muito bem, como nós vimos.
E depois da maior batalha da vida dele, da maior vitória, que é a reconquista, dos filhos de Esaú, os edomitas, passa a servir os deuses de Esaú e bota a mão pelas pernas. Era para Deus acabar com tudo, não era? Era para Deus acabar com tudo, mas Deus ama Davi. E vai surgir agora um dos principais reis no sul, Uzias. Agora vamos lá para a parte norte. Jeroboão recebe a promessa de ser um novo Davi, mas traz a idolatria. O filho dele morre rápido. Baasa recebe a mesma promessa, continua na idolatria de Jeroboão, ela vai para o espaço. Zinri, 7 dias. Aí vem a pior das dinastias, Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Tudo parece que vai recomeçar com Jeú. Jeú acaba com o balaísmo, Jeú faz tudo de acordo com a voz de Deus, mas não tem coragem de se desviar. Infelizmente, de quê? Do culto aos bois. A coisa piora com o filho dele, Jeoacás. E hoje estudamos Jeoás, que Deus tem misericórdia por causa das profecias finais de Eliseu. Mas dá uma olhadinha, por gentileza, o que está vindo, ó. Está vendo o tanto de reis que está vindo? O número pequeno. Está vendo que a paciência de Deus está terminando e que está chegando no final o reino do norte? Retire, por gentileza, filha. Irmãos, por que é importante eu e você servirmos a Deus? Porque Deus só aguentou o reino do norte por amor a Abraão, a Isaac e ao quê? Olhe para essas coisas pequenininhas que estão no seu colo agora. Que está sentadinha do teu lado. Está vendo? Talvez Deus tenha misericórdia deles. Se eu e você fizermos o firme compromisso de servir a Ele. Talvez as bênçãos do Senhor alcancem muitas gerações na frente, se eu e você resolvermos servir a Deus de todo o nosso coração. Agora, se eu e você nos afastarmos do Senhor, o que será deles? O que será deles? Alguém sabe me dizer a distância de tempo de Jeú, Acasias e Jeoás, pai, filho e neto? Semana que vem o bisneto, Jeroboão 2. Para Abraão, Isaac e Jacó? Já fez esse cálculo? Pois Deus só teve misericórdia de Israel por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Agora escute. Paciência tem limite. E os assírios estão chegando para acabar com tudo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, o quê? Com toda a tua, o quê? E com todas as tuas, o quê? E todo o teu Talvez eles não tenham entendimento. Mas nós temos. Nós temos. Senhor meu Deus, finalmente descobrimos
porque tu não destruístes o reino de Israel quando ele merecia. Finalmente nós entendemos porque a cada manhã a tua misericórdia se renovava com todo esse povo ímpio, Deus. Povo que ouvia a voz dos teus profetas, povo que chorava perante os teus profetas, povo que tinha revelações dos teus profetas, mas as vitórias parece que distanciavam, faziam com que cada um se perdesse. Agora nós entendemos. O reino do sul ainda estava em pé, por amor a um homem que te serviu de todo o coração, Davi. O reino do norte ainda estava em pé, por amor a gerações que te amaram, Senhor. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão nunca poderia pensar que, saindo de Ur dos Caldeus e indo, ó Deus, para a terra que tu mostrarias, ele teria seus descendentes lá vivendo, mesmo de forma ímpia, incorreta, distante, longínqua da tua presença, mas com a tua bênção por amor a ele. Muda o meu coração, Senhor. Muda o coração do meu irmão. Senhor, dá-nos a alegria de te servir, se não por nós, pelo menos por nossos filhos, por nossos netos, por nossos bisnetos. Agora nós entendemos porque tantos ainda são abençoados, Deus. Inclusive países que hoje se dizem absolutamente ateus, longínquos, que renegam a tua palavra, ainda colhem as bênçãos de seus antepassados que um dia te serviram em espírito e em verdade. Senhor, que realidade linda, o teu amor que ultrapassa gerações. Que coisa linda. Isso nos faz querer entregar o coração para ti. Oh Deus, transforma-nos, muda-nos, faz-nos querer viver para ti e te amar de todo o coração, com toda a alma, com toda a vida, com todo o ser. Ajuda-nos a nunca desistir, como foi Eliseu. Eliseu tinha toda a oportunidade de sair do reino do norte, vir para o reino do sul, mais pacífico, mais tranquilo, mas Eliseu foi no meio ali da impiedade, como luz, Deus, como luz. Quanta coisa linda na tua palavra. Como tu és bom. Como tu és bom, como tu és bom, como tu és misericordioso, como tu és amável, como tu és glorioso. Ó Deus, ó Deus. Ora, Lamacanturiandas, nós não merecemos. Nós não merecemos. E pensar que isso, e esse teu amor demonstrado por Israel norte e Judá no sul, foi um nada diante do momento em que tu dissestes, agora vou amá-los de forma maior e incondicional. Quando tu mandastes teu filho, para corrigir todo o povo escolhido. E eles não quiseram. Mas nós que quisemos, fomos recebidos como filhos. Deus, que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Louvado seja o teu nome.
Amém e amém. É só ter um filho que a gente já tem motivo para servir a Deus, né? Deu para sentir isso, né?